Hoje o Melhor e Mais Justo discute formas de promover processos de pacificação no estado de São Paulo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. O artigo 144 da Constituição Federal Brasileira afirma, entre outras coisas, que a sociedade é corresponsável pela manutenção da segurança. Quais instrumentos que a comunidade tem para colaborar com esse processo? Terminou o segundo bloco falando disso, né? Arquimedes apontava a história de que é importante o controle social, a participação social. Eu queria dar aqui um exemplo no período de grave crise econômica argentina, no começo dos anos 2000, que a Argentina viveu ali um período de recessão, de depressão econômica importante. Você teve um aumento ali de crimes como roubos, furtos, etc. E eu lembro de ter lido notícias e de ter ouvido comentários de colegas argentinos dizendo o seguinte, quer dizer, a população nos bairros de trabalhadores, nos bairros menos nobres, que tinham, digamos, mais policiamento, esses furtos, esses roubos se davam mais nos horários de maior movimento. Então, quando estava voltando do trabalho, na ida para a escola, para o trabalho, tinham certos horários. As comunidades resolveram, uma atitude, está na cultura. Sim, nesses horários todos vamos para a rua, peguem suas cadeiras, ponham na rua, corte o seu bife, os seus legumes, prepare as suas alimentações, põe a mesinha ali para fora, as crianças brincando na rua, vamos ocupar a rua, porque aí você gerava segurança, diminuía os furtos, a comunidade participando. Eu sei que esse é um exemplo de uma outra cultura, mas de todo modo, como a sociedade civil pode participar, né, dessa situação, né? Participar, se apropriar da cidade de novo, né? Se reapropriar da cidade e recusar a guerra. Como você diz, não se trata de fazer guerra. Combater o crime não é declarar guerra, né? Como a sociedade civil pode entrar nesse debate? Padre Valdiran. Olha, eu, pela experiência que eu tenho, trabalhando em periferia, na igreja, com os pobres, eu sinto uma dificuldade muito grande porque falta a consciência, a educação e, por que não dizer, uma ética no meio do povo, de que o povo tem o poder nas mãos e o povo pode mudar a situação. Então, o que eu percebo é que há uma indiferença muito grande, um comodismo muito grande e, ao mesmo tempo, uma indiferença no sentido de dizer, eu não vou conseguir isso, por mais que a gente tente fazer isso, né? Então, eu vejo que não é tão simples assim. Essa cultura, essa sociedade de consumo que o Martim tinha falado, gera esse individuocentrismo, né? Cada um fechadinho no seu mundo privado, etc. Quer dizer, uma noção de comunidade pouco consistente, na média, né? Claro que você tem exceções e são louváveis em relação a isso, mas isso gera também uma espécie de cinismo com o outro, mesmo às vezes nas zonas periféricas. Sim, mas isso não é só uma questão de consumismo, isso é uma questão histórica. O brasileiro foi acostumado a viver dependente de tudo e de todos, inclusive de Deus. Tudo é vontade de Deus. Deus quer assim. Então, quando a gente leva para o povo a proposta de que é possível mudar, que o povo deve se integrar e tudo, o povo não confia, tem medo e não avança. Eu estava falando da ideia de uma sociedade de consumo porque ela estimula certos valores individuais, né? Eu tenho que me dar bem e o problema é do outro, etc., faz parte desse caldo de cultura, não faz, Marcinho? Faz sim. O que ocorre como subproduto da globalização, ela cria duas categorias, os ganhadores da globalização e os perdedores da globalização. E quem são os perdedores da globalização? São todos aqueles que não têm emprego, não têm carro, não têm uma gravata de sucesso, não têm os símbolos exteriores de sucesso. Todos esses são perdedores. Eles estão na periferia de Paris, estão na periferia de São Paulo, estão na periferia do mundo. E esses perdedores não têm acesso a nada e querem também consumir. A única forma deles serem ouvidos era sendo dotado. Isso é um fenômeno que faz o seguinte, quebra a solidariedade social. E o ser humano é afastado para a periferia e para o centro da história só tem uma missão, o lucro, a qualquer preço. Então, o Arquimedes aqui mencionava um fato, eu acho importante, a questão do lavagem de dinheiro. Nós temos esse instrumento. É um organismo do Banco Central ligado à Receita Federal, chama COAF.
É só botar o COAF em ação, que ele monitora as movimentações financeiras. Isso é um mecanismo que já existe. Não funciona por quê? Aí eu não sei te responder. Mas o que eu sei te responder é Ou se funciona, funciona de maneira limitada. De maneira limitada, de capilar. Generalizar, né? Generalizar. Funciona para sonegação fiscal, para isso, para aquilo, mas para coisas como essa, não funciona. Então você tem uma situação de desestruturação do Estado, uma quebra da solidariedade, da fraternidade entre ser humano, aonde há uma construção histórica que vem desde os primórdios, se cristaliza em 1948, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro. Isso, na globalização, nesse período, a gente vai fragmentando. Então, é cada um por si. As pessoas, se é cada um por si, na classe média, cada um por si, claro que isso vai se espalhando. E muito mais na periferia, onde os valores tendem a ser mais fragmentados e maiores. As disputas têm maior, quanto menos coisa o possuidor tem, mais ela tem a ser fragmentada. Então, ela se exterioriza, esse poder, esse ganhador local, através da arma, da violência, disso, daquilo. Eu recebi, só para terminar e dar espaço também, que eu acho que tem considerações importantes para ouvir dos outros, um tempo atrás eu recebi uma denúncia. Meninas de 10 anos se prostituindo. Eu falei, essa denúncia deve ter vindo do garimpo. Estou pensando que está no garimpo. Não, é em São Paulo. Eu falei, bom, deve ser lá na periferia da periferia. Não. Era próximo à minha casa, 1 quilômetro da minha casa. Fui conversar com o juiz da Zona Sul. Eu falei, as mães estão fazendo denúncia que essas meninas de 10 anos aliciadas pelo tráfico estão levando outras meninas de 10 anos à prostituição, porque elas ganham R$5 de um traficante, R$10 para a prática de sexo. Fui falar com o juiz foi muito sensível, ajudou muito. Ele só me falou o seguinte, Martim, eu vou ajudar esse. Mas tem 5 mil casos iguaizinhos nessa região todinha aqui da Zona Sul de São Paulo. Vamos fazer o que é possível, te ajudo nisso. Então, é isso, é a fragmentação, a destruição do tecido social. Isso se combate com questões estratégicas de você planificar a sociedade. Se há 20 anos atrás, quando terminou a ditadura em 85, nós tivéssemos feito um plano social de apontar o Brasil do futuro, com educação, com todas as medidas que aqui se fizeram, inclusão social, hoje a questão seria outra. E o que a gente fica discutindo é política de varejo. No fundo, o que fazer agora? É no varejo. Mas vejam bem, se numa região, vamos dizer, nobre de São Paulo, a coisa funciona dessa forma, imagina na periferia. Sim. Nós temos casos assim à luz do dia, toda hora, todo instante, numa situação terrível. Depois, uma outra questão que precisa ser colocada aqui é a desestruturação familiar. A questão do alcoolismo, do machismo, da violência contra a mulher, contra a criança, a questão do abuso sexual contra a criança. E dentro desse quadro todo aí, o que é muito triste e trágico é que muitas crianças e adolescentes são escravas sexuais desses grupos que se auto-organizam e mantêm um poder. Eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, nessa questão da segurança, nós temos a parte da prevenção, que tem um conjunto de medidas, tá certo? Como policiamento preventivo, ostensivo, para evitar, tá certo? As ocorrências dos crimes, roubo, furto, etc. Agora, nós temos uma outra parte que a sociedade civil organizada tem que ajudar, que é, por exemplo, são os crimes de violência doméstica, estupro, que às vezes acaba, em algumas situações da violência doméstica, tá certo, com vítimas de tentativa de homicídio ou de homicídio, assim por diante. Então, tem a ver com essa questão da família, tá certo, que a família hoje é diferente da família de 30 anos atrás. Então, tá fragmentada, e tem o individualismo, que foi um elemento da globalização, do neoliberalismo, tá certo? Em que o templo hoje é o mercado, não é mais a igreja, a religião é o mercado, tem tudo isso. Agora, como o nosso tema aqui, nesse último bloco, é a participação da sociedade, o Estado, através das prefeituras e o próprio governo do Estado, tem que incentivar, tá certo? Que a população participe dos diversos mecanismos que já tem, desses conselhos que não funcionam bem. Nós temos no Brasil uma infinidade de conselhos institucionalizados. Nós temos mais conselheiros no Brasil do que vereadores. Então, nós temos que incentivar a participação.
É o Estado que incentiva. Nós não vamos ter movimentos da sociedade participando se não tiver o estímulo do Estado. Então, as prefeituras podem fazer isso, o governo do Estado e a União podem fazer isso. Eu vou só fazer aqui um pequeno parênteses. Nós resolvemos em Diadema, em 2011, fazer o terceiro plano de segurança com consultas populares. É penoso, requer mobilização, muita mobilização. E as pessoas participam, vão lá, dão opinião, ajudam a fazer o diagnóstico. E nós construímos um plano que não é um plano da prefeitura, é um plano da sociedade também. Está lá as propostas das pessoas, né? Segundo, nós temos, tá certo, que incentivar também a sociedade a ser coprodutor de segurança. Todas as experiências que nós temos no mundo e no Brasil também, tá certo, de policiamento comunitário, o pressuposto a população é coprodutora de segurança. Ela é um manancial de inteligência. Ela sabe aonde que está o ladrão, aonde que está o criminoso, aonde que está o matador, aonde que está o cara que faz lavagem, tá certo? Ainda que seja uma lavagem micro, mas ela sabe. Então é o seguinte, nós temos que trazer a população para participar desse debate da segurança. Ela como coprodutora, então nós temos que institucionalizar em cada distrito policial, quer dizer, comissões que você tenha entes estatais e os entes, tá certo, privados, né? O cidadão diretamente ou as suas organizações. A igreja é uma instituição, tem a Ciesp, você tem o Sindicato dos Trabalhadores, você tem as associações de bairro. Então, a sociedade tem que ser convidada, né? Em vez dela ficar assustada, o Estado tem que estimular que ela participe e criar canais para ela ser produtora de segurança. Como diz a Constituição, tá certo? E também dentro desse triângulo, tá certo, da segurança, de prevenção, de integração e de participação da sociedade. Então, nós temos que criar esse mecanismo. Os consegues, tá certo? É uma reunião aberta. Conselhos de segurança. Os conselhos comunitários. É espaço importante? Mas eu acho que nós temos que criar alguma coisa que você tenha instituições, entidades, associações, especialistas e o Estado presente. E por que a segurança pública e, sobretudo, as polícias no Brasil já não fazem isso? Tem a ver com a cultura de estar à parte da sociedade e guerreando com o inimigo? Eu acredito que sim, eu acredito que seja exatamente isso. Eu tive recentemente, eu estava escutando com muita atenção aqui, eu tive recentemente uma experiência que um militante de direitos humanos, um advogado, foi assassinado. Eu fui até o local onde ocorreu a comarca, em outra cidade, a polícia, para saber que havia um mal-estar generalizado, e eu pude ver que um dos suspeitos que me foi relatado era um investigador de polícia, não estou acusando ninguém, mas ele, com um salário de R$ 1.500, ele tinha carro, e isso foi uma denúncia que foi feita, ele tinha 2 carros importados e uma casa na praia lá, e continuava lá. E foi feita uma denúncia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sobre isso. E o rapaz foi morto. Sobre que circunstância ainda não se apurou, não se chegou. Eu não estou querendo fazer conexão uma coisa com outra. Estou querendo dizer o seguinte, que não há por parte da população confiança nas autoridades públicas para participar disso. Não há, porque foi quebrado. Porque a polícia sempre nesse país foi utilizada para perseguir as pessoas. Basta perguntar a qualquer um que está nos assistindo, que já foi abordado pela polícia, que já sofreu violência policial. E se essa pessoa que está nos assistindo for negro, ele vai dar um relato mais contundente ainda. Outro dia, um membro da minha comissão de direitos humanos se apresentou, indo com um filho de 13 anos ao Pacaembu, mostrando a carteira de advogado, um elemento negro. Ele se identificou, tirou a carteira da Comissão de Direitos Humanos e falou, negro não tem direito não. E deu um esculacho. Eu entrei com uma petição, um processo na corregedoria, vamos identificar, e a coisa ficou pelo que está. Então, ou se quebra esses paradigmas e as pessoas, e o governo entende que também faz parte dessa sociedade e precisa resgatar num processo de confiança, de aproximação, porque as pessoas têm desconfiança de ser assassinado, não confia, também está vendo que o vizinho
uma determinada autoridade, ganha R$5.000 por mês, mas tem um padrão de vida que não corresponde. Está vendo tudo isso? Tudo isso é nítido. Você precisa tecer um novo tecido social nas relações entre segurança, entre agentes de segurança do Estado e a população. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Esse assunto, o debate foi, para mim, muito esclarecedor. Quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Para a contínua construção de uma sociedade segura, é preciso construir, como a gente viu aqui, uma cultura de paz, respeitar as diferenças, integrá-las, respeitar o outro. É preciso exercitar a tolerância. Segurança também está nos modos como a gente se relaciona, como a gente convive. Ameaças à vida e à liberdade são inaceitáveis, de qualquer lugar que elas venham, sejam dos agentes de Estado, sejam dos bandidos. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!